Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Aleatório. Na aula de hoje, nós vamos tratar do nosso último vídeo sobre probabilidade. É o quarto vídeo da nossa série. Hoje trataremos sobre probabilidade para variáveis aleatórias contínuas. Então, uma variável aleatória x vai ser contínua em R se existir uma função f que atenda às seguintes condições. Primeiro, a função é maior ou igual a zero para qualquer x pertencente aos reais. E a integral dessa função, de menos infinito até mais infinito, vai ser igual a 1. Então, olha bem a diferença. Até na variável discreta, nós não tratávamos do conceito de integral. Então, para a gente entender o conceito de probabilidade para variáveis contínuas, nós vamos buscar recursos no cálculo, no cálculo especificamente da integral, para chegar ao cálculo de probabilidade. Então, a gente vai chamar essa função de função densidade de probabilidade. E calcular a probabilidade para essa variável vai ser calculada dentro de um intervalo e essa probabilidade vai ser a integral da função f dentro desse intervalo. Uma coisa é bem importante, percebam que nós não temos mais, partir para a variável contínua, o cálculo da probabilidade num único ponto, como fazíamos para a variável discreta. Para a variável contínua, eu calculo a probabilidade dentro de um intervalo, até porque a integral dentro de um ponto vai ser zero, né? A variação de um ponto até ele mesmo vai ser aquele valor menos ele que vai ser zero. Então, nós vamos tratar como uma integral e calcular a probabilidade dentro de um intervalo vai ser calcular a integral da função dentro daquele intervalo. Estudaremos dois modelos de distribuição de probabilidade para variável contínua. Primeiro, a distribuição uniforme, que consiste em uma função que ela vai formar uma reta ou um segmento de reta paralelo ao eixo x. E ela vai ser dada por essa função. Então, ela é uma função constante. E o valor dessa função constante, que a função vai assumir, vai ser inversamente proporcional ao tamanho do segmento que ela forma. Então, se eu tenho uma variação no intervalo de a até b, a função vai ser 1 dividido pelo tamanho do intervalo, ou seja, b menos a representa a medida de a até b, e 0 caso contrário. Então, geometricamente, essa é a representação que a gente vai ter. Então, eu tenho uma reta, um segmento de reta no intervalo de a até b, com altura 1 sobre b menos a, que é o tamanho desse segmento. Fora isso, ela vai ser zero, ela vai estar sobre o eixo x. E essa área aqui, então, vai ser igual a 1, porque eu tenho um número vezes o seu inverso, vai ser igual a 1. Por isso, definida dessa forma, uma função de probabilidade. Um exemplo. Verifique-se que existe um vazamento em um cano de 15 metros que liga o hidrômetro à caixa d'água de uma residência. Para proceder o conserto, será necessário quebrar as paredes da casa. Qual a probabilidade de que o vazamento esteja nos primeiros 2 metros de tubo? Bom, então, primeiro, isso é uma distribuição uniforme. Eu tenho um cano e poderia estar em qualquer local o vazamento. Então, eu tenho uma variação de 0 até 15, então meu intervalo mede 15, então a altura vai ser 1 sobre 15, 1 sobre o tamanho desse intervalo, e eu quero saber a probabilidade do vazamento estar nos primeiros 2 metros. Repara que a gente consegue fazer esse cálculo, no caso da distribuição uniforme, facilmente, porque eu tenho a área de um retângulo. Calcular a área de um retângulo é bem tranquilo, não seria nem necessário utilizar os conceitos de integral. Então, bastaria fazer o tamanho do segmento, que no caso aqui é 2, e a altura é 1 sobre 15, então 1 quinzeavos vezes 2 daria 2 quinzeavos. Mas usando a função, a nossa função vai ser 1 quinzeavos para o intervalo de 0 até 15, 0 caso contrário. Eu quero então no intervalo de 0 até 2, que são os 2 primeiros metros de cano. Então, calcular a probabilidade para a variável x estar entre 0 e 2 vai ser a integral da função f de x, que é 1 quinzeavos dx, no intervalo de 0 até 2. Então, integral de 1 quinzeavos dx é x sobre 15. A variação vai ser 2 quinzeavos, que é 0,13333.
E segunda pergunta, sabendo que o preço cobrado por uma empresa para fazer o conserto é de R$ 20 por metro linear de parede quebrada, determine o custo esperado. Bom, o custo esperado está ligado à esperança. A esperança é a média aritmética do intervalo. É esperado que o valor central desse intervalo. Então, o esperado é 7,5. Então, 7,5 vezes o custo, que é de R$ 20 o metro, daria um custo estimado de R$ 150. Claro que estou falando de probabilidade. É um custo esperado, não quer dizer que o custo vai ser esse. Se tiver mais para o final, começou a quebrar do outro lado, pode ser que esse custo seja maior ou que esse custo seja menor. Bom, e agora a gente vai falar da distribuição normal de probabilidade, a mais importante das distribuições de probabilidade para variáveis contínuas. Então, uma variável aleatória contínua tem distribuição normal de probabilidade se ela tiver a seguinte função. E ela vai ter esse desenho, uma forma campanular, com esse μ igual a média e o sigma o desvio padrão. E, no caso, o x considerado de menos infinito até mais infinito. Bom, e calcular, então, a probabilidade de uma função para uma função normal é calcular a integral dessa função no intervalo que a gente quer. E a gente utiliza essa notação, onde o x, estou falando que é a variável x, ela tem uma distribuição normal com média μ e variância sigma ao quadrado. Então, essa aqui é a notação utilizada para escrever uma variável de comportamento normal. Bom, características importantes dessa função. O f de x tem ponto máximo no x igual a média, então a média aqui é o nosso ponto máximo. Os pontos de inflexão vão ser a média mais um desvio ou média menos um desvio. A curva é simétrica em relação à média, então se ela tem área 1, então é meio para o lado esquerdo da média e meio para o lado direito da média. E a probabilidade no ponto, como eu já havia comentado, continua sendo nula também para esse caso, porque também para tudo isso vai acontecer para toda variável aleatória contínua. Bom, como calcular aquela integral não é tão simples, existe a padronização. O que a gente faz? A gente pega toda a curva normal, que ela poderia ser mais alongada ou mais achatada, mas a gente transforma toda a curva normal numa curva padrão, que é chamada de normal reduzida, normal padronizada, que é chamada, e aí a gente traz a nossa variável x para uma variável z. Então, se eu tenho a minha variável x com distribuição normal, ou média μ e variância sigma ao quadrado, eu vou ter então uma variável z também com distribuição normal, só que com média 0 e variância 1, consequentemente desvio padrão 1 também. Então essa vai ser a diferença. Eu pego qualquer curva que tiver uma distribuição normal e padronizo ela para a curva z. Para que isso? Assim eu não preciso calcular a integral. A gente vai utilizar uma tabela para chegar ao valor dessa probabilidade. Bom, exemplo. Se eu tiver então uma distribuição, uma variável x com distribuição normal, com média 20 e variância 4. Escreva o valor reduzido para um valor x1, ou seja, quando essa variável x assumir o valor 16. Como que fica o 16 na variável x na variável z? E a gente então tem nossa variável x normal com média 20 e variância 4, consequentemente desvio padrão 2, e vou escrever ela agora em forma de variável z. Em variável z, então eu vou fazer essa conta, o valor que eu tenho menos a média dividido pelo desvio padrão. Então vou pegar aqui 16 menos 20 dividido por 2 vai dar menos 2. Então, para essa variável x, o meu x1 igual a 16 corresponde na distribuição normal reduzida a um z1 igual a menos 2. Como nós temos a distribuição reduzida média 0, então eu tenho que a parte à esquerda da média será negativa e a parte à direita será positiva.
Então, menos 2 corresponde a menos 2 ao lado esquerdo, ou seja, a parte negativa, colocando como referência o zero. E a tabela que a gente vai utilizar é essa daqui. Então, eu tenho aqui a parte inteira e a primeira casa decimal, e vou sempre procurar a segunda casa decimal seguindo essa primeira linha aqui da nossa tabela. Então, se eu estivesse procurando 1.29, então eu vou procurar 1.2 e o 9 eu vou caminhar aqui até chegar no 9. E aí esse seria o valor. E essa tabela, ela vai dar um valor entre 0 e z. Então, para qualquer valor de z que eu pegar, eu vou ter a área de 0 até esse valor aqui. E com isso a gente consegue calcular qualquer probabilidade, utilizando essa tabela, lembrando que ela sempre vai dar o valor para a gente de 0 até z. Vamos fazer alguns exemplos para ficar mais fácil. Bom, então olha só. Primeiro, eu tenho uma distribuição, uma variável x normal, com média 100 e variância 25. Então ela tem média 100, desvio padrão 5. E quero calcular a probabilidade para x entre 100 e 106. Então eu preciso padronizar o 100 e preciso padronizar o 106 utilizando o z. Utilizando essa diferença, né? X, o valor, menos a média dividido pelo desvio. Então, na letra A, padronizando o primeiro valor que é 100, que eu chamei de Z1. Então, faço 100 menos 100 dividido por 5 dá 0. E o Z2, 106 menos 100 dividido por 5 dá 1.2. Ou seja, nós queremos calcular a probabilidade da variável x variando entre 100 e 106. Isso é igual a calcular a probabilidade da variável z variando de 0 até 1.2. Como que a gente vai calcular isso então? Bom, geometricamente eu estou procurando a área entre 0 e z. Na tabela, ela sempre vai me dar o valor entre 0 e o valor z. Então tá fácil. Basta ir lá na tabela e procurar o valor 1.2. Então, eu vou na linha do 1.2, como não tem nenhum número, nenhuma casa decimal, vai ser o primeiro valor, que é o 0. Então, vai dar 0,38493. Essa é a probabilidade que a gente está procurando. A probabilidade do intervalo entre 0 e 1.2, que corresponde ao intervalo da nossa variável x entre 100 e 106. Letra B. Letra B está pedindo a probabilidade para x variando entre 89 e 107. Então, temos que padronizar o 89 e o 107. Quando eu padronizo o 89, eu encontro um número negativo, que está à esquerda da média. E quando eu padronizo o 107, eu encontro o valor positivo, que está à direita da média. Então, tem que procurar esses dois valores. Eu tenho um valor à esquerda e um valor à direita. Quando eu procurar o valor tabelado do 2.2, aí como a curva é simétrica, a nossa tabela não vai ter número negativo, né? Tem só número positivo, mas é a mesma coisa pela simetria. Eu vou estar achando a área entre 0 e esse valor. Quando eu procurar o 1.4, eu vou estar achando a área entre 0 e 1.4. Bom, consequentemente, para achar essa área total dentro desse intervalo, basta somar esses dois resultados. Então, aqui já estão a conta feita, né? Como aqui eu não tenho nenhuma casa decimal, eu paro na primeira casa decimal, então é um valor de 1.4 e de 2.2. Somando esses dois resultados, nós temos aí a probabilidade do x estar entre 89 e 107 de 90,5% aproximadamente. Letra C. Agora tem um intervalo entre 112 e 116. Padronizando 112 dá 2.4 e padronizando 116 dá 3.2. Então, essa probabilidade é igual à probabilidade para a variável z entre 2.4 e 3.2. Bom, nesse caso, os dois valores estão do lado positivo da curva. Quando eu procurar o valor de Z2 tabelado, ele vai me dar a área entre 0 e ele. Ou seja, ele me daria toda essa área aqui, que passa por Z1. E quando eu procurar o Z1 tabelado, ele vai me dar a área de 0 até ele.
Então, essa parte não interessa para a gente, ou seja, o valor correspondente ao Z1 é a parte que não interessa para a gente. E o valor correspondente a Z2 não é também o valor que a gente quer, porque eu preciso tirar dele quem? Essa primeira parte, que é o valor de Z1. Por isso, a diferença entre os dois valores. Então, ó, procurando o 3.2, procurando o 2.4, são os dois valores, a gente faz a diferença entre eles e encontra a probabilidade nesse intervalo. Letra D. Aqui eu tenho um intervalo infinito, né? Eu quero maior do que esse valor. Então, eu vou tabelar esse único valor que a gente tem. Eu quero que a probabilidade da variável x ser maior do que 108,6. Tabelando, padronizando o 108,6, a gente encontrou 1,72. Então, essa probabilidade é igual à probabilidade da variável z ser maior ou igual do que 1,72. Observando o desenho na curva, a gente está aqui, o nosso valor é um valor que é positivo, então está à direita em relação ao eixo de simetria. O valor tabelado, ele nos dá a área entre 0 e ele, só que não é essa parte que eu quero o que sobra. Como aqui é um eixo de simetria, a área total é 1, então esse pedaço é 0,5. Então 0,5, descontando essa faixa, que é o valor tabelado para 1,72, a gente encontra a área da região que a gente quer. Então, nesse caso, 1,72, eu vou caminhar aqui 1,7 e vou procurar até chegar na coluna da segunda casa decimal, o 2. Letra E. O Z1, nesse caso, eu quero menor do que 105,7. Tabelando 105,7, eu encontro um Z menor do que 1,14. Agora, eu tenho um valor também positivo à direita do nosso eixo de simetria e eu quero a área total anterior a ele. O valor tabelado ele me dá a área entre 0 e ele. Essa outra parte eu não preciso calcular, eu já sei. É o eixo de simetria, então é meio. Então é meio mais o valor tabelado. O valor tabelado nesse caso, 1,14, 1,1 e vou seguir até a segunda casa decimal, que é 4. Para encontrar o valor que a gente quer. Nosso último exemplo, um teste de aptidão feito por pilotos de aeronaves em treinamento inicial requer uma série de operações sejam feitas rapidamente, sendo o tempo necessário para completar o teste distribuído segundo uma normal, com média 90 e desvio padrão 20. Então já foi dado, é uma distribuição normal, média 90, desvio 20. Para ser aprovado, o candidato deve realizar um teste em menos de 80 minutos. Se 65 candidatos realizaram o teste, quantos candidatos devem ser aprovados? Bom, então beleza. A nossa variável x tem distribuição normal, média 90, variância 400, mas o que a gente vai usar é o desvio. E eu quero, então, a probabilidade do cara conseguir ser aprovado da prova. Para ele ser aprovado, ele tem que fazer em menos de 80 minutos. Então, eu vou calcular a probabilidade de x menor do que 80. Tabelando 80, eu acho menos 0,5. Então, a probabilidade de x ser menor do que 80 é igual à probabilidade de z ser menor do que menos 0,5. Então, eu quero essa área aqui. Descontando 0,5, eu quero essa área que sobra. Ou seja, eu vou pegar o valor tabelado, não me dá o valor que me interessa. Mas se eu pegar a área total dessa parte, dessa metade, né, da nossa curva, e descontar o valor tabelado, eu encontro a área que me interessa. Então, vou usar o valor tabelado para meio, vou descontar, fazer meio menos esse valor, e vou chegar à probabilidade 0,30854. Essa é a probabilidade. Como 65 candidatos vão fazer a prova, então multiplicando 65 por essa probabilidade, vai dar 20,055, então logo 20 candidatos devem ser aprovados. Ou seja, a gente calcula com base no conceito de probabilidade, a probabilidade é que 20 candidatos sejam aprovados nessa prova, de acordo com a distribuição que ela segue e o número de candidatos que vão realizá-la.
Agradeço vocês, se gostaram, dá uma curtida no canal, se inscreve e em breve teremos novos vídeos. Muito obrigado, até mais.